Olá, amigos do Logos Apologética. Hoje vou falar sobre a segunda edição do livro A Veracidade da Fé Cristã, uma apologética contemporânea, que nos Estados Unidos está na terceira edição. Bom, ratificando para quem ainda não conhece, Dr. William Lane Craig é um dos principais apologistas evangélicos da atualidade. Ele é amplamente qualificado para escrever um livro como este. Ele tem um PhD em filosofia pela Universidade de Birmingham, tendo estudado sob orientação do professor John Hick, e tem um doutorado em teologia pela Universidade de Munique, onde estudou com Wolfhard Pannenberg. Ele também obteve mestrado duplo em filosofia da religião, história da igreja e história do pensamento cristão. Assim, ele claramente é perito em teologia e filosofia. E ele também está bem a par dos desenvolvimentos recentes da filosofia da ciência e áreas afins. Recentemente, ele esteve no Brasil no 8º Congresso de Teologia Vida Nova. O livro Apologética Contemporânea, que é o título em português para esta nova edição da Veracidade da Fé Cristã, é um livro perfeito para a sala de aula, mas também é repleto de recursos para líderes cristãos, sejam na igreja local, na academia ou em outras organizações eclesiásticas. Esta edição atualizada constrói um caso positivo para o cristianismo, e que reflete nele 25 anos de debates, palestras e escritos sobre questões importantes na apologética cristã. A maior alteração nessa edição com a edição anterior, que é a Veracidade da Fé Cristã, foi a primeira edição que saiu no Brasil, é a retirada de praticamente um capítulo inteiro escrito pelo estudioso do Novo Testamento, Craig Blomberg, que escreveu sobre a confiabilidade histórica do Novo Testamento. Com isso, Craig decidiu expandir outras áreas no livro, como cosmologia e existência de Deus. O que era um capítulo sobre a existência de Deus na primeira edição, Craig agora expande esse capítulo e acrescenta mais um capítulo para ele. O primeiro capítulo sobre a existência de Deus se expande sobre as últimas teorias científicas e seu impacto sobre o argumento cosmológico Kalam que Craig propõe. Ele também responde a vários críticos, incluindo os chamados novos ateus. O segundo capítulo se expande sobre as questões contemporâneas do argumento teleológico da sintonia fina do universo, o argumento moral e o argumento ontológico. Percebi que o capítulo sobre a sintonia fina e sobre os argumentos moral e ontológico são um ótimo complemento para o livro. Normalmente, pelo que pude reunir a partir dos debates de ateus com Craig, eles realmente não têm boas refutações sobre o ajuste fino e os argumentos morais em particular. Craig mostra por que os argumentos de sintonia fina e moral são tão fortes e intuitivos para a existência de Deus. Isso também inclui uma discussão sobre o dilema de Eutífron. Craig também apresenta o argumento ontológico de Alvin Plantinga. O capítulo sobre a ressurreição de Jesus ainda lida com os argumentos céticos de Bart Ehrman, a reservação de John Mayer e os problemas filosóficos de Dale Allison. Os três fatos históricos sobre a ressurreição de Jesus permanecem. Primeiro, a tumba de Jesus foi encontrada vazia por um grupo de suas seguidoras no domingo depois de sua crucificação. Segundo, os primeiros discípulos afirmaram ter visto Jesus vivo depois da crucificação. E terceiro, os primeiros discípulos acreditavam que Jesus fisicamente ressuscitou dos mortos. Esses três elementos são melhor explicados pela hipótese: Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Parece que, apesar de terem passado 14 anos, que entre a segunda e a terceira edição do livro, o cristianismo continua a ter a qualidade de ser uma fé muito racional. Craig afirma no prefácio à segunda edição: as mudanças na terceira edição consistem basicamente de expansões e atualizações do conteúdo, e não, estou feliz em dizer, de retratações. Ao revisar o livro, não pude deixar de ser atingido pelo fato de que, embora os nomes tenham mudado, as objeções e respostas continuam a ser maioritariamente as mesmas. Muito bem, Dr. Craig. Em 5 partes bem organizadas, a apologética contemporânea apresenta uma vasta investigação de ponta, provas e ampla discussão para reforçar a confiança na fé cristã. Cada capítulo, sistemática e cuidadosamente, posiciona cada questão principal apologética no seu desenvolvimento histórico e, em seguida, interage com grandes estudiosos contemporâneos sobre temas relevantes. Cada capítulo termina com uma reflexão final, com a intenção de mostrar a aplicabilidade na prática do que foi discutido. Todos os capítulos apresentam uma lista de recursos de fontes citadas e recomendações
para um estudo mais aprofundado. Dada a imensa diversidade de temas, questões e preocupações da apologética cristã, a imaturidade da liderança não é uma opção. É fundamental que haja um guia confiável, um sábio influenciador na arena de ideias apologéticas e um treinador experiente. A isso nos leva ao Dr. William A. Craig, que é exatamente esse autor, para nos orientar e preparar grandes líderes nessa área. Os argumentos em apologética contemporânea têm sido experimentados, testados e aplicados porque eles são sólidos e foram aperfeiçoados em rigorosos debates, revistos por seus pares, criticados em publicações acadêmicas e refinados por precisão e calma de um experiente filósofo. A abordagem de Craig da apologética positiva dá atenção especial às questões e pontos cruciais como a relação entre fé e razão, a existência de Deus, os problemas do conhecimento histórico e dos milagres, as afirmações pessoais de Jesus Cristo e a historicidade da ressurreição de Jesus. Craig mostra que há boas e convincentes razões para acreditar que o cristianismo é verdadeiro. Bem, este livro, já em sua primeira edição, é um clássico absoluto de Craig e da apologética de alto nível. Para quem já conhece a primeira edição, esta oferece grandes acréscimos, principalmente nos capítulos sobre a existência de Deus. Este livro é ótimo, alimento sólido para a mente. Muitos percebem, e é triste dizer que o percebem com boa razão, que o cristianismo é irrelevante para a mente, e o que está atrasando o cristianismo são certos cristãos. Obviamente, desenvolvimentos novos, como a publicação de Deus no Delírio, de Richard Dawkins, e os novos conceitos nos campos da ciência, física e cosmologia estão incluídos nesta nova edição. Mas o livro continua a ser um caso sólido e abrangente para a verdade cristã e um recurso inestimável para assumir as várias objeções ao teísmo no cristianismo em geral e bíblico em particular. Considere apenas uma questão, o da moralidade e os diversos argumentos morais para a existência de Deus. Craig afirma que, se Deus não existe, é extremamente difícil encontrar uma base para valores e deveres morais objetivos. A maioria das pessoas, quando pressionadas, vai admitir que alguns valores morais objetivos são independentes dos nossos pensamentos ou sentimentos sobre eles. Como pode um ateu ou uma cosmovisão materialista do mundo explicar tais valores e obrigações morais? Os naturalistas e ateus mais honestos admitem que a moralidade parece fazer pouco sentido em seu sistema de pensamento. O eticista ateu Richard Taylor, por exemplo, diz que a moralidade faz sentido se houver um legislador moral, Deus, mas não é compreensível se Deus não existe. Claro que, como nos lembra Craig, isso não quer dizer que os ateus não podem ser bons ou acreditar em valores morais. É só que eles não têm uma sólida base filosófica para fazê-lo, dada sua cosmovisão. Assim, uma pessoa pode procurar viver uma vida ética sem uma crença em Deus. O argumento não é que a crença na existência de Deus é necessária para a realidade objetiva dos valores e deveres morais, diz Craig, mas que Deus é necessário para a realidade objetiva dos valores e deveres morais. As pessoas aqui tendem a confundir a realidade da moralidade com as crenças sobre a moralidade. A ontologia moral, em outras palavras, difere da epistemologia moral. As pessoas podem viver no relativismo cultural, mas no final elas tendem a concordar que existem alguns valores e deveres morais objetivos. A questão então é, qual cosmovisão concorda melhor com isso? Craig argumenta que o teísmo em geral e o cristianismo em particular fazem o melhor trabalho aqui. Este livro é uma discussão sobre o que está por trás do cristianismo e fornece uma estrutura filosófica para defender o cristianismo. Está escrito a nível universitário, uma vez que se destina a ser um recurso apologético para estudantes universitários. Fico maravilhado com a forma com que o Dr. Craig reuniu tantas ideias, e tantos recursos nesse livro. Percebi que tive de utilizar quase todas as facetas da minha formação para compreender as ideias e as evidências que ele usou. Foram muito úteis meus conhecimentos de filosofia e de ciências profundas para o entendimento desse livro. Ele é dividido em 6 temas: fé, homem, Deus, criação, Sagradas Escrituras e Cristo. Cada capítulo é, por sua vez, dividido em vários subtítulos. O contexto histórico da questão, uma aplicação da questão da sua redação atual e uma aplicação prática, onde o Dr. Craig mostra o momento da verdade em como discutir e debater esses conhecimentos na prática, com aqueles curiosos sobre o cristianismo.
Veja lá no capítulo 3, por exemplo. O Dr. Craig discute a existência de Deus como evidenciado pelo Big Bang. O capítulo não é de física avançada, ele não tem sequer uma equação, mas discute as implicações de ter um tempo absoluto para a criação. Craig depende muito do argumento Kalam de Al-Ghazali aqui, que simplesmente diz: tudo que começou tinha uma causa quando o universo começou. Por isso teve uma causa. Então a questão torna-se uma discussão sobre quem ou o que é o agente causal do universo. A prosa é bastante clara, portanto, e não há aqui pedantismo ou confusão sobre o que se lê. Achei esse livro extremamente prazeroso de ler e, por isso, me fez ampliar vários horizontes para a minha fé. O capítulo final é uma joia. O Dr. Craig afirma que a apologética final é o amor cristão. Contra tal amor, não há argumento. Finalmente, deve-se notar que este livro, ou pelo menos parte dele, não é para os intelectualmente fracos e iniciantes. Por exemplo, o capítulo sobre os milagres contém muito material complexo e detalhado de raciocínio filosófico, e os capítulos sobre a existência de Deus, incluindo a elaboração de argumentos cosmológicos e teleológicos, apresentam conceitos científicos e filosóficos que alguns podem achar complicados. Mas cada capítulo termina com uma sessão de aplicação prática. Craig também é um evangelista, e esse livro foi concebido para ajudar os cristãos a não apenas lidarem com objeções intelectuais para a fé cristã, mas para apontar as pessoas para um Salvador. Assim, uma leitura atenta do livro será compensadora. Como Craig diz, se você tem uma sólida e convincente exposição para o cristianismo, você não tem que se tornar um especialista em religiões comparadas e cultos cristãos. A justificação positiva da fé cristã automaticamente supera todas as cosmovisões concorrentes na falta de um caso igualmente forte. Como Craig diz, se você tem uma sólida e convincente exposição para o cristianismo, você não tem que se tornar um especialista em religiões comparadas e cultos cristãos. A justificação positiva da fé cristã automaticamente supera todas as cosmovisões concorrentes na falta de um caso igualmente forte. Assim, os pontos fortes do livro são: fornece excelente panorama histórico para os tradicionais argumentos de essência de Deus, como os argumentos cosmológico e teleológico. Gostei da interação com a cosmologia moderna, como Big Bang, modelos inflacionários, os modelos de multiverso e outros. Vou procurar saber mais para encontrar mais profundo tratamento apologético nesse campo, de preferência a partir de um cosmólogo treinado. No geral, eu diria que esta será uma excelente leitura para aqueles com uma inclinação filosófica. Isso também irá servir como um bom livro de referência para os vários argumentos apresentados. Recomendadíssimo. Novamente, parabéns à editora Vida Nova por mais este lançamento e que venham muito mais bons livros. Aguardamos ansiosamente. Muito obrigado.